livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1, a palavra vai dizer assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu, a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Espírito Santo, o momento é santo da tua palavra. Nós nos voltamos para ti. Nós voltamos os nossos ouvidos e os nossos olhos para o trono do céu. Hoje nós viemos aqui para escutar o trono do céu. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço por tua graça e por tua misericórdia, vem falar com a gente nessa noite, vem falar com o teu povo, vem manifestar a tua graça, o teu poder, os teus milagres nessa noite, em o nome de Jesus. Você pode dizer? Poder estar assentados. Eu quero transportar nossa visão. Vamos juntos. Finge que nós somos essas mulheres. Já foi explorado esse versículo aqui hoje, até mesmo na encenação de João 20. João 20 é uma outra passagem que fala a semelhança do que o evangelista Lucas escreveu para a gente no capítulo 24. Vamos transportar para lá. Estava muito cedo, estava de madrugada. As mulheres estavam muito tristes porque o Senhor tinha sido cruelmente crucificado. Cruelmente. Irmãos, não foi uma morte tranquila. Não foi uma morte como diz assim. Às vezes a pessoa morreu e fala assim: morreu como um passarinho. Ele não sofreu. A gente não diz isso. Às vezes a família, para se consolar, fala assim: não, pelo menos o fulano não sofreu na sua morte. A de Jesus não foi assim. A morte de Jesus, houve o que os historiadores chamam de via crucis. Inclusive em Israel tem todo um caminho marcado. Até o Rodrigo Silva, o pastor Rodrigo Silva, que é arqueólogo, disse recentemente que a Via Crucis que tem lá, ela reproduz, mas não é 100% fiel. Mas a verdade é que Jesus foi conduzido. Jesus foi conduzido por um caminho de sofrimento. Jesus foi conduzido por um caminho assim de humilhação. Jesus foi conduzido por um caminho de escárnio, e ele foi crucificado na cruz, mesmo tendo todo o poder, mesmo detendo sobre ele toda a graça, mesmo detendo sobre a vida dele. A Bíblia diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Em Jesus habitava corporalmente. Corporalmente ele tinha nele a plenitude de ser Deus. Ele tinha nele a virtude de ser 100% Deus, e assim mesmo ele permitiu que os homens assim o impingissem esse sofrimento. Então as mulheres, pela madrugada, elas não foram procurar o Cristo ressurreto. Não. Elas foram simplesmente cumprir uma prática que as pessoas daquela época tinham, que era ungir o corpo de quem estava morto. Elas iam fazer um ritual, meio que uma higienização, colocar perfumes, ungir o corpo dele e nada mais. Tem um detalhe que é muito interessante. Quando elas se preparavam para ir até o túmulo de Jesus, elas conjecturavam entre si, assim dizendo: tudo bem, nós vamos lá ungir Jesus,
nós vamos lá ver o corpo do mestre, mas quem vai tirar a pedra? Eram mulheres. As mulheres daquela época, as mulheres hoje são muito ativas. As mulheres hoje fazem cursos, tem mulher que trabalha com construção civil, tem mulher que carrega peso, tem mulher hoje, juíza de direito, as médicas. Mas naquela época a mulher ainda era assim, muito do lar. A mulher ainda estava assim, buscando o seu lugar na sociedade, e ela não tinha essa proatividade. Mas a Bíblia nos mostra que essas mulheres sim, foram proativas, e mesmo sabendo que teriam uma pedra, elas saíram de casa e foram. Você parou para pensar nisso? Uma pedra que junta Paulo Júnior é muito forte, irmãos, muito forte. Gustavo, que é muito forte também, Valdeci, junta nós 4, talvez a gente não conseguisse remover aquela pedra. Era uma senhora pedra, era uma pedra. Tá com a imagem aí? Que aqui vai pôr pra gente. A semelhança é uma pedra dessa. Você veja, ela não é plenamente redonda, porque a pedra está lascada. Então é uma pedra que talvez vai pesar aí seus 300 quilos, vamos assim dizer. E as mulheres não deixaram de ir. Elas sabiam que tinha uma pedra fechando o sepulcro, mas elas não deixaram de ir. E eu percebo que muitas vezes na nossa vida a gente olha a dificuldade antes e fala assim: não vou. A gente olha o empecilho antes e fala: não vou. Eu não estou jogando piada para ninguém não, tá? Só vou dizer uma coisa. Um dia desses o irmão, 7 horas da manhã, ele disse que estava passando mal. O culto era 7 da noite. Ele está passando mal pela fé. Irmão, que 7 da manhã eu estou passando mal, eu tomo uns 3 remédios, vou trabalhar, trabalho no outro trabalho, venho no culto, prego, ainda faço janta quando eu chego em casa. Às vezes a gente já se trava pelo empecilho antes do empecilho. Às vezes a gente se trava pela impossibilidade antes da impossibilidade. E aí eu vejo as irmãzinhas lá, tinha uma pedra. Deus está falando com alguém, tá? Porque eu não entrei na palavra ainda vou entrar. Deus está falando com alguém nessa noite. Porque, que pedra é essa para a mulher remover? Como é que elas fazem para remover uma pedra dessa? Não importa, elas foram cumprir uma missão. E Jesus está chamando pessoas para cumprir missão. Jesus está levantando pessoas nesse lugar para cumprir missão. Jesus está levantando pessoas nesse lugar. Você não vai enxugar gelo não, querido. Você não vai limpar carvão não, querido. Você não vai engarrafar vento não, querido. Deus está te chamando para um trabalho de relevância na vida sua e das pessoas que vão ser impactadas. Deus está convocando pessoas nesse lugar. Não é para chover no molhado não, querido. Deus está chamando pessoas nesse lugar para exercer influência na vida de outros. E eu percebo que essas mulheres entenderam isso. Elas entenderam a importância do que elas iam fazer. Elas entenderam a missão que elas tinha uma pedra. Não vi ninguém falando eu não vou por causa da pedra. Não vi ninguém dizendo assim, o que nós vamos fazer com a pedra? Elas foram. No dia que Deus mandar, tu vai, querido. Mas pastor, tem uma pedra no caminho, tu vai passar por cima dela. No dia da tua célula, olha, bota no teu coração, tu vai, em nome de Jesus. No dia da consagração, olha, no dia que tu propôs, no dia que é o teu compromisso, vai, não deixa um impedimento, não deixa os empecilhos se levantarem e te destruírem. Eu percebo, a Raquel vai colocar arte pra gente, que quando elas chegam, elas são surpreendidas. E talvez é isso que está faltando na nossa vida. A gente dá o primeiro passo, querido. A gente olha, antes de dizer assim, nem vou porque tem pedra. Vou nem sair de casa porque tem pedra. Elas foram e descobriram que Ele está vivo. E eu quero declarar nessa noite, o tema dessa palavra é: Ele está vivo e isso muda tudo.
aleluia, Ele está vivo, e isso muda tudo, tudo. Agora elas não viram mais uma pedra no meio do caminho, não viram, elas não se depararam com uma pedra. E na nossa vida é sempre assim. Se você der um passo de fé, se você não olhar os obstáculos, se você não olhar aquilo que se levanta, se tu falar, eu vou e Deus vai comigo, eu vou dar o primeiro passo e Deus me ajuda, eu sou cabeçudo, eu vou meter a cara e vou cair dentro. Foi isso que elas fizeram. E quando elas chegam, está vivo. Elas foram limpar um corpo, e quando chegaram não tinha mais corpo. Elas foram remover uma pedra de 300 quilos, não tinha mais pedra, não tinha mais corpo. Tinha um Deus vivo, ressurreto e glorificado. Aleluia. E perceba que quando elas chegam, não diz assim, olha, eles não disseram, ele foi levado. Eles não disseram, Jesus desapareceu. Eles disseram, Jesus ressuscitou. E você que está com a gente aqui nessa noite, a ressurreição não é um detalhe da nossa fé. Não. A ressurreição é o centro da nossa fé, é a centralidade da nossa fé. A ressurreição é o centro da nossa fé. Você pode falar para o teu vizinho, a ressurreição é o centro da nossa fé. A ressurreição de Jesus é o centro da nossa fé. Raquel põe para a gente. Eu aprendo que a ressurreição, queridos, não é um fim triste, é um começo glorioso. Aleluia. A ressurreição não é um fim triste, é um começo glorioso. Aleluia. Muita gente vê a morte como ponto final, né? A morte é o momento que a gente se despede de um conhecido. A morte é o momento que a gente se despede de um ente querido. Eu me recordo, minhas duas avós, uma morreu em janeiro, eu sei direitinho, uma morreu em janeiro de 2013, só não lembro o dia exato, e a outra faleceu, esse pode ser que eu erre, a irmã Fátima vai me corrigir, agosto de 23, é ruim se despedir de um ente querido, porque a despedida é o fim, a família se divide um pouco, né? Porque a gente centraliza nas pessoas, a gente tem os relacionamentos, né? Uma avó, um avô, ele consegue congregar os filhos e netos, e depois que a gente perde essa figura, a família vai se desfacelando. Mas em Jesus, a morte não é o ponto final, a morte é o ponto de travessia para um novo recomeço. Joana é o ponto de travessia para um recomeço na tua vida. Igreja é um ponto de recomeço para minha e para tua vida. Elas foram procurando um corpo. Elas saíram de casa para procurar um corpo. Elas saíram de casa para procurar um defunto, mas elas encontraram um milagre. Tu está aqui nessa noite, meu amado. Talvez tem coisas cheirando a morte na tua vida. Talvez a tua vida espiritual está com aquele cheiro assim de decomposição. Talvez o teu casamento está cheirando assim, pior do que presunto estragado. Desculpa a comparação. Talvez assim o ambiente da tua casa não é mais aquele amoroso. Talvez está se sentindo sozinho. Talvez, olha, está com cheiro de morte, está parecendo que vai acabar, está parecendo que vai se esfacelar, está parecendo que vai diminuir, mas eu quero declarar, em Jesus, em vez de ver morte, nós podemos ver milagres. Em Jesus, em vez de ser um ponto final, nós podemos ter um ponto de partida. Aleluia, aleluia. Essas mulheres foram procurar o Galileu Jesus. Irmão, a pele dele, vocês já viram o filme do
Mel Gibson na época, já tem uns 20 anos, né? Vocês se lembram? As feridas, coisa pesada. Elas foram procurar um corpo destruído, mas elas receberam a notícia: ele venceu a morte. Elas não foram procurar um pobre coitado de um profeta que foi assassinado. Elas foram descobrir que o nosso Deus venceu a morte. Elas receberam a primeira boa notícia da nova criação: Jesus venceu a morte. Eu percebo que a ressurreição, ela não somente mostra pra gente que Jesus vive, mas é a prova de que tudo que ele falava era verdade. A ressurreição é isso. Eu percebo que se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria mais um mártir, como tiveram tantos. Até depois dele tiveram homens que morreram por ele, mas não eram Deus. Mas por ter vencido a morte, ele é Salvador. Por ter vencido a morte, ele é Senhor dos senhores. Olha que o livro de Romanos, a Raquel vem com a gente, no capítulo 1, no verso 4, vai dizer para nós. Olha o que o livro de Romanos vai dizer. Raquel é muito rápida. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele veio pela ressurreição dos mortos. Olha o que a mesma palavra vai dizer lá em Isaías, no capítulo 48, no verso 19, olha o que vai dizer. Acho que eu falei errado, Raquel. É 43:19. 43:19. Vou compartilhar aqui com a igreja. Agora, eis que farei uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não sabereis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está dizendo: em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, eu faço uma coisa nova. E você que está aqui nessa noite, a palavra te diz: eu posso fazer uma coisa nova na tua vida. A cruz então, ela paga a dívida, mas a ressurreição nos permite ter um novo começo glorioso. Onde está a tua vida hoje? Aonde tu está posicionado? Deixa eu te afirmar nessa noite de novo. Não quero nem saber se tu tem carteira de membro. Jesus tem um começo glorioso para você. Jesus tem uma vida gloriosa para você. Jesus tem uma vida cheia da presença dele, para mim e para você. Você crê nisso? Eu aprendo nessa noite, irmãos, que Jesus está vivo. Em Raquel, Jesus está vivo, e isso faz dele diferente de todos. Aqui é o X da questão. Ó, o mundo está cheio de religiões, cheio de religiões. O mundo está cheio de falsos profetas, o mundo está cheio de gurus por aí, está cheio. Mas você vai ver, só um atravessou a morte e ressuscitou em vitória: Jesus. Você vai lá no túmulo, eu anotei com o nome deles, mas às vezes pode ser que eu esquecesse, eu anotei. Vai no túmulo do Maomé, morreu. Vai no túmulo do Buda, está lá o corpo dele. Vai no túmulo do Allan Kardec, está lá o corpo dele. Vai no túmulo de Jesus, está escrito: não está aqui, porque ele ressuscitou. Aleluia! O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. E esse túmulo aqui da foto, olha, compra passagem lá para Israel, que tu vai lá também visitar. Está lá, está escrito: o túmulo está vazio.
Essa é a diferença, isso faz toda a diferença. Tem muita religião, irmãos, tem muita gente ensinando aí, eles camuflam, pintam, fazem uma maquiagem, fala que é amor e vão embora. Mas o único que ressuscitou é o Filho de Deus, é o nosso Deus e é o Senhor Jesus. 1 Coríntios 15, 14 fala assim pra gente: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Paulo está dizendo, toda a sustentação da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Eu sei, a gente às vezes se distrai em nossos problemas. A gente vem para a igreja, às vezes não quer nem ficar em pé na hora do louvor, porque está cheio de problema, cheio de dor, né? A gente tem problema em casa, problema de saúde, problema de dinheiro, a gente tem um monte de problema, né? Mas deixa eu te dizer, a nossa fé está fundamentada porque Ele ressuscitou. Nós estamos aqui hoje para declarar quantas vezes forem necessárias, o nosso Deus ressuscitou. Nós não seguimos uma cruz vazia, nós seguimos um trono que está ocupado, e isso faz Ele diferente de todos. Por isso que a gente crê nele. E aí vem as distorções. Você vê aí a indústria do chocolate. Irmão, chocolate é um negócio tão bom. Eu comi uma barra de Milka hoje inteira, que me presentearam, agradeço, os irmãos me deram. Comi quase inteira, dei 2 pedacinhos assim para Fabiano e um assim pequenininho para Isabelle. Depois eu vou comer lá da Pati Bolos e Doces, né? Depois eu vou comer lá da Pati Doce Bolo. Depois eu vou comer da Delícias de Castro, né? Da Tainá. É muito bom. Mas do lado de fora já vem escrito, vocês já viram? Alto teor de açúcar, alto teor de gordura. Está dizendo o seguinte: é bom, mas se tu exagerar, tem potencial de te matar. Não vamos exagerar. Chocolate é muito bom, mas o verdadeiro sentido é o nosso coração com Jesus. O verdadeiro sentido é a gente reconhecer a sua ressurreição. Eu não estou dizendo para você chegar na tua casa e ser uma pessoa ignorante e dizer: já aconteceu isso aqui na igreja no passado. Uma vez chegou uma pessoa que falou assim: está proibido o chocolate. Aí o pastor chegou e falou assim: vem cá, o pastor é você ou sou eu? Aí a pessoa: desculpa, pastor. E aí mudou de ideia. Não estou dizendo para a gente tomar essas atitudes extremas, mas nós precisamos voltar ao verdadeiro sentido. Hoje pela manhã na EBD, nós demos, depois traz aqui para mim para eu mostrar, quem não estava de manhã, até se tiver para a gente entregar para quem não recebeu. Hoje de manhã a gente entregou um kitzinho, irmãos, muito bonitinho, com um pedacinho de pão e com um pedacinho e com uma garrafinha de suco, simbolizando o corpo de Jesus e o seu sangue, porque a Páscoa é a ressurreição de Jesus, e Ele está vivo, e isso faz Ele diferente de todos. Eu vou para o ponto 3 e vou caminhando para o final. Se Jesus está vivo, a nossa esperança também está. Sabia disso? A gente não pode viver uma fé desconectada. A gente não pode viver uma fé que a Bíblia diz uma coisa e a nossa vida é outra. A gente não pode viver uma fé que a palavra fala uma coisa e a gente está vivendo outra completamente diferente. Então deixa eu te afirmar, o Senhor está vivo e a sua esperança também está. Talvez você está aqui hoje com algo morto dentro de você, sabe? Talvez você está aqui hoje e a sua fé morreu. Talvez você está aqui hoje e não está conseguindo caminhar. Talvez você está aqui hoje, o ânimo já foi embora. Mas eu tenho uma notícia para você: se Jesus vive, a nossa esperança também está presente.
A palavra nos afirma isso. 1 Pedro capítulo 1, no verso 3, vai afirmar para a gente uma grande verdade a esse respeito. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Aqui está a resposta que eu preciso e você também. Ele nos gerou de novo, para quê, igreja? Para uma viva esperança. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Cadê tua esperança? O Espírito Santo pergunta nessa noite: cadê a tua esperança? Aonde está a tua esperança? Aonde colocamos nossa esperança? Com Jesus vivo, o que parecia perdido pode ser restaurado, o que está seco pode florescer, o que está morto pode ressuscitar. Que tem gente viva por fora, mas morto por dentro. Tem gente feliz por fora e entristecido por dentro. Quando você encontra Jesus ressuscitado, até o vale de ossos secos ele se transforma num exército. Deixa eu te dizer, o livro de Romanos no capítulo 6, no verso 9, ele vai afirmar o seguinte para nós: sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Olha o que vai dizer lá em João, é o que está sendo estudado na nossa escola do crescimento, livro de João, no capítulo 11, no verso 25, a palavra vai nos afirmar assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cadê sua esperança? Jesus te trouxe aqui hoje para renovar tua esperança. Jesus te tirou lá onde você estava, da tua casa, do conforto do teu lar, comendo lá um chocolatinho, para te trazer hoje, para dizer: olha, eu te trouxe aqui para renovar a tua esperança, porque se Ele está vivo, tua esperança também está. Vamos deixar de viver essa vida: pastor, eu estou tão triste, eu estou atravessando um momento, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo crer, eu não estou acreditando em mais nada. Pastor, toma os meus ministérios, está aqui minha carta de demissão, pastor. Querido, quem assinou essa carta de demissão não foi você não. Quem assina essa carta de demissão é o próprio diabo. Quem assina essa carta de renúncia não é a tua mão não, é o próprio Satanás, o próprio inimigo das nossas almas, porque hoje a palavra está nos mostrando que o Senhor veio para renovar a nossa esperança. Então eu quero te declarar: recebe hoje de Jesus, da presença de Deus, uma nova esperança. Nós precisamos disso, nós precisamos. Porque com Jesus até o que morreu pode ressuscitar. Sonhos, relacionamentos, casamentos, propósitos, ministérios, Ele tem todo o poder para restaurar e renovar hoje esperança. Essa fé que eu tenho. E aí eu termino, vou para o último ponto para compartilhar com vocês. O vazio do túmulo preenche o vazio do coração. Aquele túmulo está vazio, mas hoje o seu coração pode estar cheio. Aquele túmulo está vazio, mas hoje o seu coração pode estar cheio. Ele não ressuscitou só para mostrar que tem poder. Ele ressuscitou para morar em você. Ele não ressuscitou só para mostrar que é Deus. Ele ressuscitou para fazer morada na nossa vida. O túmulo não está vazio por uma questão de mistério. O túmulo está vazio porque hoje Ele faz um convite.
O túmulo está vazio porque o Salvador hoje faz um convite. Ele diz: eu quero morar em você. Quando ele disse lá em João, no 14:23, ele disse assim: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Deus está afirmando que quer fazer morada em mim e em você. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive. Cristo vive em mim, e a fé que eu vivo agora na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A religião quer te colocar diante de uma imagem. O Evangelho de Jesus quer te colocar diante de alguém real. O vazio da sepultura é a chave que preenche hoje o seu coração. Você não precisa de mais um ritual. Você não precisa mais de cumprir um ritual. Jesus hoje ele se apresenta e diz: eu tenho um relacionamento contigo. Deixa o vazio do túmulo preencher o vazio do seu coração. Eu vejo gente testemunhando, eu vejo gente corajosa falando do amor de Deus, gente que lá no mundo pintava e bordava. Às vezes eu vejo até gente famosa que era de Globo, de novela, cantor, influenciador, e aí você vê pessoas dizendo assim: eu não troco nada que eu tive pelo aquilo que eu estou sentindo hoje na presença de Deus. É sobre isso. O vazio do túmulo preenche hoje o vazio do seu coração. Deixa eu te convidar. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse: crer que Deus o ressuscitou dos mortos, aquele que crê vai ser salvo. Então deixa eu te afirmar, Ele está vivo, e Ele quer viver em mim e em você. Será que a gente está se ocupando muito com as nossas obrigações? Será que a gente está se ocupando muito em ser pai, em ser marido, em ser mãe, em ser profissional, em ser um ativista de igreja, de célula? Vem para o final comigo, Raquel. Ele está vivo e quer viver em você. Deixa eu te falar uma coisa ousada hoje, como pastor. Não aceite, não se contente na tua vida com nada menos do que isso: Cristo viver em você. Vamos estar de pé? Vamos estar de pé? Hoje não é só um domingo de Páscoa. Hoje é domingo de ressurreição. Tu crê nisso? Hoje é domingo de ressurreição. E quem precisa ressuscitar hoje é você. Ele quer ressuscitar a esperança que foi perdida. Ele quer ressuscitar a fé que foi diluída aí ao longo do tempo. Ele quer ressuscitar a vida que você sentia dentro de você. Sabe aquele rio de água viva que fluía dentro de você? O Senhor quer te entregar isso nessa noite. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E isso muda tudo.
Mesmo Jesus, ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Ele não abre a porta, ele bate na porta. E ele diz: se alguém ouvir abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas tudo começa com ele batendo na porta. A batida na porta é a pregação, é a palavra. Abrir a porta, é você que pode abrir essa porta nessa noite. Deixa eu te declarar, ele está vivo, e isso muda tudo. Muda essa tristeza que tu está vivendo, muda esse estado depressivo, muda essa ruindade que te colocaram, muda tudo. Muda essa falta de esperança, muda esse cheiro de morte, muda essa vida rasa. Jesus disse para você o que ele falou para Pedro: quero te levar para águas mais profundas na minha presença. Eu quero. Eu quero. Aleluia.